Bom, galera, sejam bem-vindos a mais um Zezo Responde. Dessa vez eu fiz diferente. Eu já fiz Zezo Responde com perguntas que foram feitas no canal, já fiz Zezo Responde com perguntas feitas no grupo do Telegram, já fiz com perguntas feitas no Instagram. Hoje eu vou fazer com perguntas feitas por amigos meus pessoais. Tem um grupo lá com eles e eles acompanham a WWE e eles mandaram essas perguntas, então eu vou ler alguma delas aqui. Então um abraço pra todos. Deixa o like, se inscreva no canal e vamos nessa. Ó, pergunta do Henrique, meus amigos. Você acha que o Judgment Day é a pior stable já criada na WWE? Inclusive perguntou tudo errado, né? Meu Deus do céu, tinha que ser da favela também, Henrique. Mas enfim, cara, a pior stable já criada é um pouco demais, né? Com certeza já devem ter existido outras stables aí muito mais bizarras e que não deram certo, né? Você tinha, por exemplo, lá os desprezados, lembra dessa stable de Jobber, Heath Slater ali da vida? Era engraçado, mas não dá pra dizer que era uma stable boa, né? Uma que falhou feio no roster principal, o Sanity. Era uma boa stable no NXT, mas no roster principal ficou um negócio horroroso também. Tô citando recentes aqui, mas tivemos muitos stables aí piores, né? É que o Judgment Day tá em pauta hoje no momento e irrita um pouco, né? Eu acho que o erro do Judgment Day foi que eles começaram a investir na stable quando era pra estar acabando a stable. Os caras às vezes começam com essa ideia de stable em 2022, ali um pouquinho depois da WrestleMania, foi quando veio a Rhea Ripley e o Finn Balor, e aí tiraram o Edge. E cara, desde então parecia que a stable ia ser enterrada, né? Vocês vão lembrar disso. Aí como o Triple H assumiu, quando ela tava quase acabando, aí ele resolveu estender um pouco mais a stable. Mas ainda assim o Judgment Day ficou perdendo. E aí, de repente, depois da WrestleMania, resolveram investir nos caras pra valer, né? Investir daquele jeito ainda. Foram ganhar títulos bem depois da WrestleMania. Então, assim, cara, é tempo demais de existência da stable pra você começar a investir nela só agora. Já era pra ter feito isso e ela já era pra estar encerrando, né? Então, se enjoou demais ali. Eu acho que a escolha também do Money in the Bank, a pasta, poderia ter ido pro Finn Balor, que tem muito mais perfil disso do que o Damian Priest. Damian Priest, o carisma dele é um negócio assim horroroso. Então, eu acho que poderia ter sido o contrário, sabe? E aí o Priest ficar como guarda-costas ali. Mas é isso, né? Bom, pergunta aí, então do Henrique também. Você achou necessário ter separado a dupla do Owens e Zayn? Olha, cara, eu acho que eles ficaram tempo juntos ali o suficiente, né? Foram campeões. Dava pra ter feito um reinado um pouco mais longo. Infelizmente as lesões ali do Kevin Owens e do próprio Zayn atrapalham um pouco. Mas fizeram grandes lutas. E é isso, eu acho que eles têm muito potencial em carreira solo para ficar na tag por muito tempo. Principalmente o Zayn. Hoje o time pro Zayn é de poder crescer individualmente, então para ele é interessante. E até a relação dele com o Jey Uso é mais legal do que a do Kevin Owens hoje em dia. A gente falava disso inclusive antes da WrestleMania. O Kevin Owens eu não sei, né? O Kevin Owens eu acho que ele é um pouco mais nebuloso tentar adivinhar o que será da sua carreira sem o Sami Zayn por perto nesse momento. Bom, pergunta do Vini, meus amigos. Você acha que o Marcos é o maior vira-casaca de todos os tempos? E a segunda pergunta, sou fã do Roma, CR7, Neymar, Corinthians, Real Madrid, Charles do Bronx e Poitin. Estou no caminho certo? Cara, você tá no meio a meio sobre essa segunda pergunta, né? Porque, ó, Roma, Cristiano Ronaldo, beleza. Neymar, Corinthians, não. Real Madrid, sim. Charles do Bronx, não. Poitin, sim. Então, metadinha. Você tá na metade. E agora o Marcos ser traíra é verdade. Ó, só pra explicar pra vocês que não sabem, tá? O Marcos é um colega nosso que ele é muito vira-casaca. O cara, ele era cruzeirense, tá? Ele mora em Minas. E aí, porque o Ronaldo foi pro Corinthians, ele começou a torcer pro Corinthians. Aí, ele torcia pro Real Madrid, porque o Liverpool começou a ficar bom, começou a torcer pro Liverpool. E assim, ele é assim com várias coisas. Tô citando exemplos aqui, mas ele é assim com tudo. Com lutador, assim, ele troca... Larga o Daniel Bryan, para de torcer pra torcer pra outro. Aí vai ter Kevin Owens e Roma, ele torce pro Roma do nada, em vez do Kevin Owens. Tipo assim, qualquer coisa, qualquer brincadeirinha, joguinho, em algum momento ele vai trocar de lado. Ele não consegue ficar com o dele até o final. Quando ele vê que vai sair no prejuízo, ele troca. Esse cara nunca pode namorar ou casar na vida, cara. Porque, meu Deus. Bom... Maurício Reed, meus amigos, o nosso querido Bronson. Ó, fala se não parece o Bronson Reed. Você está vendo a foto aí, ó. Igualzinho o Bronson Reed. Se deixar a barba ficar mais volumosa, é o Bronson Reed, cara. É o Bronson Reed esse cara. O que você acha do Gunther versus Roman Reigns pra WrestleMania? Cara,
seria uma luta incrível. Claro que, em termos de marketing, hype e até storyline, o The Rock é a melhor opção. Em termos de coerência dentro da storyline, seria o Cody Rhodes, né? Uma revanche dele. Aí você vai ter outras ideias também em termos de storyline. Você pode ter um 4 fatais da Bloodline ali, Solo Sikoa, Jimmy Uso, Jey Uso e Roma. Você pode ter Solo Sikoa contra Roma também, se eles quiserem ousar. Agora, se fosse um esporte estilo UFC, de você ter que seguir rankings, daria pra dizer que o Gunther hoje seria o número 1 no ranking de desafiante pro título mundial. Então seria o mais coerente ser Gunther contra Roman Reigns ali pra WrestleMania mesmo, sabe? O Gunther ganhar o Royal Rumble e pegar o Roman Reigns. Eu acho que ia ser uma luta incrível, eu acho que ia ser um adversário sensacional pro Roman, principalmente se ainda estivesse invicto, os dois invictos aí do momento. Ia ser cara, e eu não conseguiria saber qual o resultado dessa luta. E se ainda fosse valendo Intercontinental junto, meu Deus. É assim, eu acho uma ideia incrível, mas não acho que vão fazer não. Bom, o Clayton Bitola. O que houve e aconteceu com o Omos? Você acha que o CM Punk irá retornar para a WWE? Se sim, o que deixar de ser retorno? Bom, sobre o retorno do CM Punk aí para a WWE, eu já fiz vídeo sobre isso. Acho que não seria bom. Teria muitos problemas de backstage. Seria uma injustiça, inclusive, com todos os valores de ética e honra. Esse cara ganhar como prêmio ainda voltar para a WWE, ainda mais se viesse com Push disputando o título. E não me entreter de forma alguma aí. Alguns dizem que estariam pelo entretenimento. Desculpa, eu não consigo mais me entreter com o cara voltando, retornando, ganhando o Rumble, disputando um título mundial na WrestleMania e fazendo uma promo ali, quebrando a quarta parede. Desculpa, já deu já, né? Eu já cresci um pouquinho já, vi o suficiente disso dele pra, pô, ter que ver de novo. De novo, já deu, né? Deu. Agora o Omos, cara, eu acho que estão esperando acabar o contrato dele pra dispensar o cara, porque não tem mais o que fazer com ele, né? Era aquilo, vamos usar o Omos ali rapidamente no começo da carreira dele como dominante, e aí quando ele for enfrentar Lesnar, enfrentar Strowman, enfrentar Rollins, enfrentar Bob Lashley, ele vai perder, porque são caras melhores, e é isso, vai esquachar jobbers, e aí uma hora o pessoal vai cansar e a gente demite, vai ser isso. Fortuna, qual main event você acha que vai acontecer na próxima WrestleMania? Você acha que vale a pena ver os shows semanais? Cara, main event acho que vai ser Cody Rhodes contra Roman Reigns mesmo, a não ser aí que tenha The Rock, acho que é o único que pode impedir isso. Na primeira noite pode ter um Jey Uso contra Jimmy Uso de main event, imagino eu. Shows semanais já falei, né, algumas vezes. Acho que hoje em dia não precisa mais ver, cara. Sinceramente, se você lê o que aconteceu e vê os highlights, você já vai estar informado sobre o que aconteceu nos shows semanais. Jair Messias, maior luta da história da WWE. Cara, a maior luta da história da WWE foi Bruno Sammartino contra Pedro Morales, porque ela passou de 1 hora e a arena tinha que fechar, então a luta acabou sem vencedor de tão longa que foi. Então essa foi a maior luta que a gente já teve. Gazin, WWE está com um conteúdo ruim ou foi só nós que crescemos? E a segunda pergunta, por que Charlie Brown é tão bom? Cara, Charlie Brown Jr. é muito ruim, cara. Mas é muito ruim, muito... Tipo assim, tem algumas coisas que eu não gosto, mas eu sei que é bom. Por exemplo, System. Eu não gosto, mas eu sei que é bom. Eu entendo que tem qualidade aqui. Tem algumas coisas que eu acho ruim, mas dá pra ouvir. Sabe? Tipo, sei lá, eu não sei que exemplo eu dou aqui. CPM 22, por exemplo, eu não acho bom assim. Não vou dizer que é ruim, eu acho mediano, mas eu consigo ouvir. Alguns sertanejos, raiz, eu acho ruim. Eu acho chato, mas se estiver tocando, eu tolero. Agora, Charlie Brown Jr. é muito ruim. É horrível, cara, é horrível. Eu acho que se botar um funkeiro pra ouvir, ele vai entender mais as gírias do Chorão do que qualquer outra pessoa comum, sabe? Tanto que, quando vai ter cover, as pessoas que vão no rolê do cover de Charlie Brown Jr. não é normalmente quem tá no bar do rock. Sabe, não é a turma do meio, é uma galera esquisita, sabe? Uns mano de camisetão swag ali, de boné, sabe? É cara que agora há pouco tava num baile funk, aí vai lá ouvir Charlie Brown Jr. Sabe, mano, não. Ou aquelas menininhas lá, pseudo-depressiva, porque depressão é uma coisa séria, só que as fãs do Charlie Brown Jr. não são depressivas de verdade. Elas gostam de fingir que sabe? 12, 15 anos ali, ou então que lembra da época que tinha essa idade de ouvir, e aí quer relembrar a nostalgia. É ruim, o ambiente é ruim, a música é ruim, sabe? As gírias ali, o estilo,
Um negócio horroroso. E eu tô pistola, que eu fui em uma esses dias atrás, né, pra conhecer lá o bar de Rio Preto, Dom Pedro, e teve um, já não gostei. Aí eu volto pra minha cidade, vou num festival de rock e a primeira banda que vai apresentar, as 8 primeiras músicas foi Charlie Brown Jr. Sério, na quarta eu saí. Eu falei que ia fumar, eu nem fumo, eu fui lá para a área de fumo. Eu falei, mano, estão sacaneando comigo, não é possível. Eu parei na quarta, ainda teve mais 4. O cara fez 8, sabe? Meu Deus, sério, que desabafo. Agora, quando a primeira pergunta aí, que foi sobre se o conteúdo ficou ruim ou nós que cresceu, eu não caio mais nessa, sabe? Tem gente que vem com essa, não, porque vocês cresceram, não, porque o tempo assistindo perdeu um pouco a graça. Não venho com essa. Tá ruim sim, porque quando é bom não importa a idade, a gente continua assistindo. Qualquer conteúdo no mundo, a gente continua assistindo independente da idade, se a gente achar bom. É a qualidade mesmo que caiu e tem que parar com esse papo, essas desculpas. Pergunta do Bernardo, qual foi a maior treta da história do Restrito? Cara, é difícil apontar uma treta no Restrito, cara, porque houveram várias ali e são assuntos restritos, como diz o nome, né? Eu poderia até exemplificar alguma outra aqui, mas acho que vai demorar muito. Não, deixa. Esse assunto vai ficar restrito mesmo. O Caio mandou uma bíblia, né? Porque a WWE não cria mais Star Powers como antigamente. E a segunda pergunta, o Pro Wrestling hoje está tendo muitos reinados longos. Nas principais como o All Elite, WWE, TNA e Ring of Honor, que pertencem ao Elite hoje. Você acha que esses reinados super longos atrapalham o desenvolvimento das histórias, com exceção do Roman Reigns? Por mais que alguns pontos tenham saturado em plot twists da Bloodline, que antigamente, quando tinha reinados, trocavam como Triple H, Shawn Michaels, The Rock, Chris Jericho, Stone Cold, Kurt Angle, Big Show, Undertaker, Brock Lesnar em 2003, as histórias que por mais curtas desses reinados fizeram o conteúdo crescer, hoje se enrolam histórias e tem medo de fazer pay-per-views como Backlash, ter lutas importantes, e só rola no final da storyline uma WrestleMania como Judgment Day e possivelmente Jey Uso e Jimmy Uso. Eu entendi o que ele quis dizer, tá? E eu acho que uma coisa inclusive tá a ver com a outra, uma primeira pergunta e a segunda. Reinados longos são necessários mesmo para desenvolver as histórias? Não. E como ele exemplificou, no passado a gente teve vários reinados curtos e que você conseguia fazer crescer mesmo assim. O Triple H perdia e recuperava, o John Cena perdia e recuperava, Randy Orton, Edge, era um outro estilo e mesmo assim as histórias agregavam demais. Questão do pay-per-view. De fato, parece que só tem conclusão em SummerSlam e WrestleMania e Royal Rumble. E olhe lá, às vezes nem conclusão, às vezes é só um grande passo dentro da história e a conclusão vai ficar só para WrestleMania. E às vezes nem nessa WrestleMania. A WrestleMania ainda vai dar um engancho para do ano seguinte. Então, de fato, e aí os demais pay-per-views não definem nada. Shows semanais piorou. Você tem total razão, cara. E aí eu acho que é por isso que a gente não cria tanto Star Powers. Acho que isso responde a primeira pergunta, né? Criou em quem? O Roman Reigns. O Roman Reigns foi um Star Power que a WWE conseguiu criar. Por quê? Que investiu tudo em cima dele. E aí tem a ver até com a próxima pergunta do nosso menino Beyblade aqui, meus amigos. Você acha que a WWE sacrificou o seu roster inteiro para finalmente conseguir tornar o Roman Reigns um top guy incontestável? Eu falei isso, inclusive, na WrestleMania 38, ano passado, quando o Roman Reigns termina lá com os 2 títulos. Eu falei, legal, pro Roman Reigns isso é incrível. Tudo que aconteceu de sacrificar em Royal Rumble, Day One, Elimination Chamber, título mundial, título universal e jogarem tudo em Roma contra Lesnar, serviu para quem? Pro Roman. Ele sensacional. E o resto? O resto, nada. Ninguém se deu bem com isso. Só que hoje você tem um outro título mundial. As storylines da Bloodline ajudaram a crescer Jey Uso, ajudaram a crescer Jimmy Uso, ajudaram a crescer Sami Zayn, vão ajudar o Cody Rhodes. O Kevin Owens mesmo saiu grande depois que rivalizou com a Bloodline. Então assim, não dá pra dizer que ele enterrou os nomes. Eu acho que ele agregou demais a Bloodline como conjunto em si, né? E como eu disse, já tem um outro título mundial desde a WrestleMania. Tá lá com o Seth Rollins e os caras não fizeram nada de interessante com ele e nem deram o título para um outro cara. Então acho que também não dá para jogar nas costas do Roman. O Roman, ele é relevante, ponto. Eu acho que assim, não dá para jogar todo o mérito no Roman. Esse é o ponto. Muita gente fala, não, porque o Roman ele carrega a WWE. É obrigação, depois de tudo que a WWE deu para ele, ele tinha realmente que fazer isso. E ele faz, ponto. Então assim, qual sua opinião sobre pessoas que têm vergonha de postar foto com animais? Pois é, né, cara? Tem uns caras aí que eu acho que eles têm inveja, né? Tem ciúmes, porque são cadelas e a gente acaba não dando ração pra eles, porque a gente dá atenção mais pros nossos animais aqui, tira foto com eles e aí fica incomodadinho, né? Fica todo dodóizinho. E quem entendeu, entendeu. Isso só quem tá no restrito vai entender, tá? Enfim, respondi a pergunta. O Baiano perguntou qual o seu top 3 divas mais gostosas da história.
E qual o adversário ideal para ver os 17 vezes título mundial do Cena? Eu acho que Roman numa Career versus Style, que acha? Cara, o complicado da primeira pergunta eu até queria fazer um vídeo humorístico algum dia falando sobre isso, sabe? As divas mais lindas, mais gostosas da WWE, né? Uma Mandy Rose da vida, uma Sable, né? Cara, Maryse, vixe, ia ser difícil. E assim, eu não tenho medo das opiniões da galera da Lacrolândia. Eu não tenho medo mesmo do que eles iam pensar. O problema é que o vídeo poderia cair, né? Por quê? Se fosse só uma criticazinha de Twitter, eu não me importo. O problema é que os caras que começam a denunciar ou quer levar pra cancelamento. Aí você sabe, né? Aí eu acabaria tendo problemas com isso, porque a galera não consegue só simplesmente criticar. Eles querem derrubar, eles querem destruir, eles querem bloquear e pronto. Aí eles ficam felizes, né? Então por isso eu não faço um vídeo a respeito disso, né? Mas enfim, mas daria um belo tema. Bom, a pergunta seguinte do Cena, cara, Cena e Roman é uma boa ideia. Agora, Randy Orton ficaria meio clichê. Eu acho que seria muito legal se ele afastasse o fantasma Brock Lesnar definitivamente, sabe? O Lesnar em algum momento for o campeão mundial ou o título estar vago e o Cena resolva ali aquele trauma que ele teve com o Lesnar, porque vamos lembrar que a carreira do Cena começa a surgir umas inúmeras derrotas depois daquela surra que ele leva do Lesnar no SummerSlam em 2014. E ele não conseguiu ter nenhum tipo de vingança contra o Brock Lesnar. Não conseguiu. Então, assim, o Cena, ele precisava aí de alguma forma se vingar, né? Tipo, do Brock Lesnar. E aí eu acho que a melhor vingança seria ele ganhando o título máximo ali, pegando o recorde, superando o Ric Flair contra o grande adversário que ele teve ali nos últimos anos, né? O cara que traumatizou ele definitivamente. E aí eu acho que seria... Até porque o título 17 tem que ser com um adversário relevante. Então acho que seria legal se fosse isso. Bom, Matheus Lee, você acha que em algum momento o Austin Theory será campeão mundial ou essa possibilidade foi descartada com a saída do Vince? E a segunda pergunta é para escolher um cara masculino e feminino aí da Elite da TNA para levar para a WWE. Eu não vou responder essa segunda não, é muito longa, dá pra fazer um vídeo só disso, né? Mas sobre o Austin Theory, cara, por ele ter apenas 25 anos e já ter um certo currículozinho interessante, eu acho que ele vai ganhar sim um título mundial em algum momento, ainda mais hoje que a gente tem 2 títulos mundiais. Então eu não acho que a saída do Vince vá prejudicar ele de ganhar um título mundial, não. Então eu acho que sim, ele ganhará pela idade, por ser novinho, eu acho que vão aproveitar em algum momento aí, ele será o campeão da WWE. Pergunta do Marcos para finalizar, o famoso Marcos que a gente tinha falado aí, ó. Qual sentido de ter barba sem bigode? Cara, olha o rosto do cidadão. É por isso que tá perguntando isso, porque ele não tem bigode, ele não tem barba e não tem nada, não tem pentelho, não tem barbicha, né? Então é por isso que ele não consegue entender aí a situação. E olha como a cara dele é quadrada. A gente chamava ele de Kiko, porque ele era bochechudo. Hoje em dia ele parece a cara do Minecraft, cara. Olha isso, quadradão ali. Aí, ó, se você tivesse barba, aí talvez sua cara seria menos quadrada, Marcos. Não precisa ter bigode. O bigode, beleza. Mas coloca a barba igual a minha pra você ver. Você vai ver como que vai melhorar seu rosto. Mas é isso, um abraço, até a próxima e fui.